E aí, galera! Tudo bom? Hoje eu estou bem estudantezinha de EAD, tá? Tô com meu caderninho, minha canetinha, a minha aguinha na xícara do Nainari brilhante. Obrigada, Sabrina Sato, pelo presente. Vamos esperar as pessoas entrar, como sempre. Hoje eu nem cantei, né? Bem-vindos, que eu geralmente faço assim. Bem-vindos a mais um episódio de Ana Gabriele Convidada. Só que eu invento toda vez. E hoje eu não fiz. Decepcionada. Entrem na live. Entrem na live. Que eu vou falar quem vai ser. Oi, Laura. Oi, Vines da Luane. Oi, Beautiful Sofa. Oi, Duda Erler. Laura Sportoni. Pode ter 1000 Lauras, né? Tem que falar o nome e sobrenome, eu esqueço. Te amo também, de Camille Ferreira. Bom, agora, Cleo Pires. Tudo bom com você? Olha, já que tem bastante pessoas aqui na live já, eu vou falar sobre os convidados de hoje. Hoje a gente vai receber a KNN Idiomas, que é o lugar onde eu estudo espanhol agora, mas eles ensinam inglês e espanhol, enfim, vários idiomas. E eu vou ter uma mini aula de espanhol aqui também hoje, então se vocês quiserem ficar para aprender um pouquinho, vai ser super legal. E eu vou ensinar coisas básicas, coisas para as pessoas que querem viajar. Eu não, né? O professor. E depois da KNN, a gente vai receber um convidado ou convidada do Now United. Então, para descobrir, vocês vão ter que assistir a live, simples assim. Sou muito malvada. Garota, eu sou sua fã, sua voz é perfeita. Nossa, estou me sentindo muito honrada. Muito obrigada. Eu sempre te vejo assim nas coisas, né? Tipo, desde pequenininha. Então, ouvi só, tô me sentindo super... Mas obrigada, viu, pelo carinho. KNN, quando você chegar na live, manda uma mensagenzinha, tá? Pra eu saber que vocês estão aqui e ligar pra vocês. Então, manda um oi. Eu sempre começo a live às 6, em ponto. O orgulho que eu estou de mim por isso é sensacional. KNN já chegou? Mas, ué, não tá aqui, peraí. Eles mandaram um oi? Aham. Lleguei. Ah, em espanhol, gente, tá? Tá bom. Calma aí, eles estão aqui, mas não apareceu pra mim. Deixa eu procurar. Achei. Vou te chamar. Go live with KNN. Go. Hola, hola. Oi, hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Ah, muy bien. Bueno, saludos a todos que están viendo Saludos, nuestra live. saludos. Ya. Um prazer estar falando contigo, Anny. Prazer todo meu. Então, professor, se apresente pra todo mundo. Tá bom, então, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Felipe do Prado, tá? Eu sou maestro e teacher aqui na KNN do Noai, Planalto, né? Estou hoje aqui representando todos os maestros, os teachers de KNN Brasil e vamos falar com todos os chicos. Vamos falar com todos. Professor, eu já vou avisar que eu fico muito nervosa quando eu falo em espanhol, tá? Eu fico muito nervosa, mas eu fico assim, ó. Mas tudo bem, estou me desafiando na frente de, no momento, 14 mil pessoas. Tranquila. Você também tá de quarentena, professor? Ah, com certeza. Tem que estar, né? E essa quarentena, ela, em parte, tem seus pontos positivos, né? É bom que aí a gente pode colocar um pouco a criatividade para funcionar, para estar sempre preparando umas aulas cada vez mais legais, mais interativas para os alunos. E essa é a parte ruim, né? A parte que dói, a parte que a gente fica longe dessa galera que é massa pra caramba. Falando Pois é. Beijão pra eles, que eles estão todos assistindo aí. Todo mundo. Gente, oi, pra todo mundo que tá assistindo aí a KNN também. Muito obrigada por me ajudarem sempre, porque, gente, eu viajo pra caramba e eles estão sempre comigo, sempre quando eu tô viajando, quando eu não tô, estão sempre me ajudando, dando o jeitinho deles pra eu aprender espanhol da melhor forma. Professor, me fala, como você aprendeu espanhol? Cara, essa é uma história bem legal, né? Porque, como você comentou, né? Eu sou metade brasileiro, metade chileno, né? Então, o que aconteceu? Eu, na verdade, nasci no Brasil, sim, só que meu pai ele é chileno, né? Então, quando eu era ali criança, nos meus primeiros anos de vida ali, né? Passei um pouquinho da infância aqui no Brasil, meus pais decidiram ir morar pro Chile, né? Então, eu fui lá, cheguei lá, muita alegria, né? Eu tive que já de logo de cara entrar na escola, tudo mais, então consegui aprender o espanhol. Assim, aprendi, né? Então foi bem bacana.
foi bem legal, porque daí eu pude ter esse convívio mesmo com a cultura, né? Não só aprendendo espanhol, mas... Ah, e aprender língua assim é muito diferente de aprender só em livro, né? Quando convive é Sim, uma coisa bem diferente mesmo. cara, o que faz toda a diferença é você viver aquilo, né? Você se conectar com aquilo, você conhecer as pessoas, você entender as outras culturas, isso realmente faz toda a diferença. Então, tive essa oportunidade, morei em Santiago, de estar aprendendo espanhol e tal, e foi bem legal mesmo. E, então, daí voltei pro Brasil, e aí continuei estudando, né? Aprendi o inglês e cheguei aqui na KNN. Que legal. Agora, dá algumas dicas aí pro pessoal e pra mim também, pra quem quer começar a aprender espanhol. Bacana, bacana. Quando a gente vai falar de dicas quando você vai aprender um novo idioma, né, a primeira dica que nós temos é que você, cara, que você escute nativos falando, né? Isso é um dos melhores jeitos para você estar treinando o seu listening, né? A maneira que você, como você vai estar escutando, interpretando eles é bem legal, principalmente quando a gente fala do espanhol, né? O espanhol que é uma língua falada em diferentes lugares do mundo, né? Então, cara, tem diferentes sotaques, né? Então, quando a gente está falando espanhol, então é bem bacana que você escute nativos falar. Uma segunda dica que eu dou pra galera que vai aprender um novo idioma é que você tem que ampliar o seu vocabulário, né? Que você sempre esteja buscando novas palavras, né? Por exemplo, aprendi a falar eu como. Eu como, que bueno. Mas e o que você come, né? Que comes? Então, que você aprende a falar as coisas de comer, buscar, todas essas coisas é bem legal, né? Então, consumir cultura, né? A minha terceira dica é consumir cultura e entretenimento. Cara, hoje nós temos bastante opções do espanhol, né? Temos Elite aí que tá baita sucesso. Temos Tudo. top. Temos lá Caça de Papel, que está vindo aí para a quarta temporada. Muito ansioso. Né? Nós temos Vista Vista, que também fez um grande sucesso aí na Netflix. E outras, muitas coisas, muita música. O reggaeton hoje está em alta. Né? Tem bastante coisa legal assim para tu estar consumindo. E fora que, cara, quarta dica, converse. A gente só aprende falando. Né? Então, essa é que é a ideia. Colocar pra fora. Entendeu? Então, porque é assim que a gente realmente vai desenvolvendo, que teu cérebro vai entendendo que tudo aquilo que tu aprende, tu consegue, né, jogar pra fora. Tu tem que falar, tem que conversar e praticar sempre aquilo que você está aprendendo, né? Então, essas são as dicas que eu deixo para quem está aprendendo o idioma e são as dicas que a gente aplica também nas nossas aulas, né? A gente vai sempre ali buscando ensinar, tal, e praticar, falar, e é isso daí, Anny. Quando eu tava aprendendo inglês, tinha uma época que eu colocava post-it nas coisas. Então, tá aqui a mesa, eu colocava um post-it escrito table. Aí, computador, computer. E assim eu ia, toda vez que eu passava lá, eu olhava, minha casa foi horrorosa, cheia de post-it, mas eu aprendia, tava lá. E funcionava muito, porque eu nunca mais esqueci. Cara, sim, não, mas isso é importante, né? Porque você realmente entra, né, na ideia de realmente aprender. Então, isso que é o bacana, quando, por exemplo, quando você vive isso lá fora, né? Quando você tem a oportunidade de viajar, porque quando você tá, por exemplo, na rua, a galera que tá passando do teu lado, eles estão falando aquele outro idioma. Quando você olha para uma placa, eles estão falando, tá aquele outro idioma ali exposto, né? Então, você realmente vive esse contato. Cara, e que bacana, né? E hoje em dia, cara, é muito importante ter uma segunda língua, né, cara? Então, Muito. que diga, por exemplo, você, né? O que a segunda língua fez de diferença na sua vida, né, Aline? Nossa, demais. Eu não estaria assim onde eu tô mesmo na minha carreira se eu não tivesse o inglês e agora, né, tô indo pro espanhol e vamos ver o que me traz. Com certeza vai ser algo bom, porque nunca é perdido. Sempre Com traz certeza. muito mais. Não, cara, realmente, espanhol, a língua inglês, que realmente é uma língua bem importante, hoje ela é a língua global, né, cara? É Uhum. entender que, cara, hoje aprender espanhol faz total diferença na nossa vida, né, cara? O Uhum. espanhol aí se fala em muitos países, né? Ela, cara, tem até uma estimativa que eu tava vendo de uma revista bem renomada no Brasil, que em 2050 ela pode se tornar a segunda língua dos Estados Unidos. E hoje lá o pessoal fala bastante também. Eles Sim, estudam. eu vou bastante para Los Angeles, Nova York também, mas mais Los Angeles, que faz fronteira ali. Cara, Sim. tem muito espanhol. Muito. Tem, assim, em vilas inteiras, cidades, que tem vilas inteiras, cidades que são mexicanas. E aí é aquela coisa de eu tentar falar espanhol, às vezes, com um funcionário que ainda não aprendeu inglês. E aí eu queria muito falar espanhol naquele momento, sabe? Então, até nos Estados Unidos, se você fala espanhol, vai te ajudar imensamente. Não, com certeza, né? Porque, cara, né, grandes países, grandes potências falam espanhol, então eles exigem, né, que as outras pessoas falem espanhol também.
Quando você vai na Europa também, você acaba se deparando com bastante pessoas que falam espanhol. Isso é lindo. Fora que é uma língua linda. Eu sou apaixonado pelo espanhol. Eu sou apaixonado pelo espanhol, cara. Demais, assim. Amo. Mas, cara, Ah, eu ia falar pra você falar erros comuns de pessoas que começaram a aprender espanhol. Sabe o portunhol, né? sim, não, o portunhol é bacana, né? Que o brasileiro ele tem um mestrado em portunhol, né? Isso que é Uhum. muito legal, né? Todo mundo tem aquela sensação de quando você sabe falar português, você fala português, você fala espanhol, né? Só que aí a gente se esbarra em vários erros, né, cara? Como, por exemplo, a gente tem aqueles famosas palavras que parecem uma coisa, mas significam outra, né? Que são aqueles falsos cognatos. A gente se esbarra nesses caras aí, né? Fale seus amigos. Eso. Entonces, una de las palabras, né, que me encanta foi uma que eu tive uma experiência muito massa na minha primeira semana que eu tava lá. Cheguei na casa de minha abuela, minha abuelita, minha avózinha, né? Então, cheguei lá, todo mundo reunido, né? E a gente foi comer algo que eles chamam de once. Lá no Chile, né, em vez de rolar uma cena, que é a janta, rola uma once. É tipo uma espécie de um café da tarde que fica entre a janta e o almoço ali, e é o momento que você come, né? Então, Uhum. entre 6 às 8 da noite ali. E, cara, foi muito legal, porque eu ainda estava naquele processo de aprendizagem, né? E aí todo mundo começou, aí você chega, né? Comida diferente dos outros países, né? Aí eu olhei aquele monte de coisa estranha, tinha abacate com sal, e eu tipo, meu Deus, pai, tal. Já comeu, Anne? Não, abacate com sal, não. Tá? É uma delícia, muito bom, vale a pena. Meu Try. Deus do Então, o céu. que acontece? Cara, chegamos lá, né, na mesa e tal, eu olhei aquela coisa arada toda, eles começaram a comer, né, e eles estavam falando assim, esquisito, esquisito. E eu falei, caraca, se é esquisito, por que eles estão comendo, né? Só que o que acontece? Que a gente foi descobrir que esquisito, na verdade, significa muito gostoso, né? Então, essa é uma palavra bem interessante. Porque esquisito pra gente é algo, né? Esquisito, né? Estranho, né? Isso, que pra mim na hora até parecia. Só que esquisito pra eles é algo que é muito gostoso. E gostoso que em espanhol também tem essa, né? Que é rico, né? Rico que pode servir também pra, tanto para o dinheiro quanto para isso. Então, muito rico, esquisito. E uma outra palavra também que até é um pouco engraçada, porque no brasileiro ela arremete uma outra ideia, que é a Uhum. palavra troço. E é muito utilizada no espanhol. Troço. Troço? Troço? Troço. T-A-R-O-Z-O. Ah, Tá. E ela é muito utilizada, porque assim, ela é estranha no português, né? Ela aham. não faz sentido. E aí chegou, e isso também aconteceu na primeira semana, minha avó tava cozinhando uma carne, tava assim, nossa, olhei a mindena, aquele cheiro bem gostoso. E eu cheguei meio perto, assim, rodeando, assim, nela, né? E aí ela olhou assim pra mim e me disse, dijo, ¿quieres un trozo de carne? E eu fiquei tipo, não. Mas a verdade é que a gente, que troço significa pedaço, né? Ah! Então ela me perguntou, pedaço de carne, né? Então, e é uma palavra muito comum, a galera usa demais, que é troço, e a gente, como brasileiro, já fica achando algo estranho, né? Galera que tá assistindo aí, esses falsos cognatos que ele tá apresentando aqui são só alguns, mas se vocês quiserem ver mais, lá na bio do Instagram da KNN, aqui ó, vai ter um link lá na bio, e aí vocês podem clicar nesse link e vai dar pro livro o e-book deles que tem. E aqui tá só o de inglês, mas se vocês se cadastrarem, colocar o e-mail direitinho, vocês vão receber o de espanhol também por e-mail. É um conteúdo exclusivo que eles criaram por causa dessa live aqui, para vocês estudarem em casa. Toda semana chega um conteúdo novo, então dá para vocês estudarem enquanto vocês estão de quarentena para aproveitar o tempo, viu? Claro, Agora, claro. Não, sim, pode perguntar, pode perguntar. eu só ia falar pra agora a gente, porque eu sou uma pessoa que viaja demais, então eu queria tipo uma mini aula assim sobre, opa, quebrei um negócio aqui. Sobre o iniciante assim para pessoas que querem viajar. Sim. Bom, cara, quando a gente vai viajar, a gente se depara com bastante situações, né? Uhum. Então, a gente se depara com situações como, por exemplo, a gente se depara com situações no aeroporto, a gente se depara com situações no restaurante, com situações no hotel, né? Então, às vezes a gente precisa pedir informação. E, cara, quando a gente vai falar sobre viagens, a gente tem esses diferentes ambientes. Por exemplo, o aeroporto, quer começar pelo aeroporto?
Pode ser. Uhum. Pode ser? Beleza, aeroporto. Então, cara, quando a gente chega no aeroporto, a gente passa por alguns momentos. O primeiro momento é o momento de registro. Registro. Que é o Registro. famoso. É isso, que é o famoso check-in. Tá? Uhum. Registro, check-in, as duas palavras são aceitas. Então, quando você chega nesse momento, claro, hoje o mundo é bem mais avançado, você consegue fazer isso online, mas você vai ter aquele momento que é aquele contato, né? Que é aquele momento de você deixar seus equipagens, não? Que são aqueles lá, as tuas maletas, tua equipaje, que são, né, a sua bagagem. Então, o que que acontece? Cara, no primeiro momento, ele vai pedir a sua passagem. A sua passagem, que em espanhol é boleto. 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 Então, a persona que está allá, la recepcionista, te va a preguntar, ¿puede darme su boleto? ¿Puede darme su boleto? Ou, muéstrame tu boleto. Não? E aí a ideia é que ela não está pedindo um boleto para ela pagar para você, né? Na ideia, ela está pedindo mesmo o seu, né? A sua passagem. E aí, você pode utilizar aquela expressão que a gente tem lá na primeira unidade. Você vai falar, sim, aqui tiene, né? Então, aqui está, sim, aqui tiene. Então, você vai lá entregar ali a tua passagem para a pessoa, né? Vai ver ali bem certinho. A outra pergunta que ela vai fazer para ti é equipaje para facturar. Equipaje para facturar. Que na verdade, tá perguntando, cara, se você tem bagagem para despachar, né? Então, se você tem aquela bagagem para pesar, você está fazendo aquela mais longa, né? Então, se você pode responder, sim, né? Tenho equipaje para facturar, ou não. Factura. Equipaje de mano, que é a sua bagagem de mão. Bagagem de mão. Equipaje para facturar. Facturar. Y equipaje de mano. Eso, perfecto. Ya, entonces imagínate que yo soy el recepcionista, ya, y Anne, ¿puede darme su boleta? Sí, aquí está. Ah, perfecto. Oye, ¿tiene equipaje para facturar? Sí, tengo equipaje para facturar. Perfeito. Então, eu vou pedir que você coloque, né, suas maletas, sua equipagem na báscula. Báscula. Hola. Báscula. Isso. Báscula que é a balança, né? Então, você coloque, né, tua equipagem, né, em la báscula. Yeah? Aí você só coloca lá, vai pesar, vai dar tudo certinho, né? Então, aí o recepcionista vai pegar e vai falar, ok, todo está em ordem, não? Puedes seguir adelante, al área internacional, tu puerta é a número 7, não sei. Então, vai dizer ali as informações que tu tienes em tu boleto e fechou. Então, essa ali é o primeiro momento. Outro momento, assim, que a gente se depara também é quando a gente chega dentro do avião, né? Do avião. Então, dependendo da linha aérea que você tem, se o avião é de maior porte, né? Nós vamos ter lá a azafata. A azafata, que é a aeromoça, né? Então, Azafata? Engraçado, né? Tentem ouvir. Então, aí vai ter ali a safada. Com Z, né? Então, cara, ela pode perguntar para você que assento tiene, não? Que assento tiene. Tá perguntando sobre o seu lugar, né? O seu assento. Assento, que em espanhol, igual eles dizem butaca, não? Então tem esses dois nomes aí. Assento ou butaca. Butaca que significa como poltrona. Só não aquela poltrona que você coloca em casa. Aquela poltrona de estádio de futebol, teatro, ônibus. Entendi. Isso. Essa ideia aí. Então, isso. Aí, ou se você não sabe, se está meio perdido ali, você pode perguntar aonde que é. Então você pergunta ¿dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿dónde es mi asiento? ¿Dónde es mi butaca? Puedes perguntar para que la azafata te dê as direções. Uhum. Tranquilo? Azafata. Ainda não superei esse nome. Em hotel, eu tenho muito problema em hotel, porque eu tenho a mesma coisa de fazer check-in, mas no hotel tem muitas coisas assim, rotineiras. Se eu preciso de alguém para limpar o quarto, ou se eu preciso perguntar se tem um restaurante dentro do hotel, e lugares para ir. E aí eu fico... Sim, sim. No hotel, quando chega assim no hotel, a vida é mais tranquila, né? A vida é mais de boa quando você chega no hotel. Né? A pessoa pergunta qual é o seu nome, aí tu diz, meu nome é Anny Gabriele, tenho uma reserva para
5 dias, não? Então, bem mais tranquilo. Então, essa já é uma frase bem tranquila, né? Você vai dizer, ah, eu sou tal persona, né? Tengo uma reserva para a quantidade de dias que tienes. Então, fechou. Tu fala isso dali, mas aí você vai se deparar com aquelas situações, né? Tipo, ah, meu Deus, tem um restaurante? Então, se você vai perguntar e se tem, e cai no grande errinho aí do que o brasileiro, às vezes, acaba se confundindo com o espanhol, né? Porque o brasileiro sempre pergunta se tem um restaurante, se tem uma farmácia em algum lugar, se tem um shopping. E no espanhol a gente não usa o ter, né? Que ter aqui em espanhol é tener. Só que o ter é possuir alguma coisa. Você tem aquilo lá, né? A gente utiliza o hay. Ai. Isso, hay. Hay que se escreve com H. H-A-I. Ai. H-A-I. Hay. Né? Que vem do verbo haver. Então, o que acontece? Né? Para você que já fala um segundo idioma, é a mesma ideia do there to be. There is, there are, né? A mesma ideia. Então, o que vai acontecer? Tu puedes perguntar, ¿dónde hay un restaurante? Restaurante. Ou puedes perguntar, ¿hay un restaurante en el hotel? Hay un restaurante en el hotel. De nuevo. Hay un restaurante en el hotel. Perfecto, eso. Puedes preguntar se quieres perguntar se há algo perto de você, a gente utiliza a palavra cerca. 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 ¿Hay un restaurante cerca de mí? Del hotel. ¿Ah? Del hotel, de mí. Del hotel, de mí. Eso. O simplesmente hay un restaurante cerca. Hay un restaurante. ¿Restaurante o restaurante? Restaurante. Eso, perfecto. Entonces, hay un restaurante cerca. Não, pode perguntar por às vezes a gente precisa, né? Uma farmácia, não? Então, há uma drogaria cerca, não? E essa ideia. Também pode perguntar pelos banheiros, né? Às vezes a gente precisa, a gente não sabe quando a gente está ali na recepção. Então, lembrando que a gente chama de banho, o banheiro que a gente tem em casa, não? É banho. Mas aí, geralmente, a gente chama de serviços higiênicos, ou aqueles que são os banheiros públicos. Serviços higiênicos. Isso, serviços higiênicos. Então, aí você pode perguntar, por exemplo, onde estão os serviços higiênicos? Professor, o senhor conhece a Missilã? Oi? Não conheço. Não conhece? Porque ouvi falar dele, mas eu não acompanho ele tá aqui na live, eu só queria avisar. Pô, um abraço aí, meu parceiro, é nóis. É Missilã novamente. Serviços higiênicos. Serviços higiênicos, isso. Então, vocês podem perguntar onde está. Então, a gente sempre utiliza essa ideia. Onde está? Onde está? Aí, assim, também poderes perguntar por onde quer conhecer. Por exemplo, se você quer conhecer algum lugar em especial, tu pode perguntar onde está tal lugar. Então, aí eles vão te dar as informações, as direções. E essa é a ideia. Então, vamos ver se tem pergunta dos fãs aqui para o professor. Galera, tá liberado, pode perguntar o que quiser. Como eu faço para me localizar em espanhol? Bueno, quando você tá perdido, assim, quando você olha assim, meu Deus do céu, não sei onde eu estou nesse momento, então você pode dizer a seguinte ideia: onde estou, não? Onde estou? Pero a grande ideia é você ter um ponto de referência, né, quando você está numa viagem. Então é bem bacana para que você possa perguntar, né, essa ideia. Eu não sei se era essa bem a ideia da pergunta, Anny. Hã? Não sei se era essa a ideia da pergunta, mas, cara, se você tem um ponto de referência, você pode perguntar como chegar nesse lugar, né? E a pergunta, eu tentei deixá-lo o mais simples possível, porque se tu pergunta onde está, por exemplo, onde está o hotel X, o hotel X. Então, se tu vai dizer, o hotel X está como a 3 estações de metro, está a 3 estações de metrô daqui. Então, eles vão tentar te ajudar dessa maneira. E daí vem a grande importância também de você, cara, ter uma boa rede de dados, né, no teu celular quando você tá lá na gringa, que isso ajuda. Importante, é verdade isso. Eu já me perdi algumas vezes e eu ficava assim, opa, e agora?
Então é importante ter internet ali. O que acontece comigo quando eu vou falar em espanhol é que meu cérebro vai para o inglês automaticamente. E eu não sei por quê. Eu não sei. Uma vez me falaram que é porque o cérebro, ele tem. Toda vez que você vai trocar de língua, ele já vai para que você tem, porque é na mesma área. Não sei, né? Me deram uma explicação super científica, assim. Só que não adianta. Eu começo a falar em espanhol e minha mente pensa em inglês. E aí eu começo a misturar e fica uma. Por isso que eu não falo. Eu já cheguei, eu consigo entender tudo. Eu até que falo bem, converso, eu consigo desenvolver uma conversa, mas meu cérebro fica assim, ó, inglês, inglês, inglês. Dá um pane. Tipo, realmente existe essa explicação científica toda, que realmente é real. Mas, cara, eu passei pela fase que você passou. Porque eu sabia falar o português, sabia falar espanhol, então comecei a aprender o inglês. O inglês foi minha terceira língua. Então chegou um momento que eu já me bananava todo, né? Eu ia falar uma coisa e minha frase saía metade de cada idioma, né? Uhum. Então, às vezes é engraçado, às vezes eu tô na aula e os alunos pedem uma tradução de alguma coisa, da tradução em espanhol em vez de português, nem me toco. Ou às vezes eu falo uma palavra ou outra, em vez de falar mudar, eu falo cambiar, eu falo entonces, né? Essas coisas assim acontecem. Mas, tipo, a ideia é que realmente é o contato que você... Se você... Opa! Travou. Mas voltou. Se você se coloca com contato e tenta realmente se puxar, passar essa fase com o espanhol, falando, conversando, cara, realmente tu vai alcançar aquele grau onde teu cérebro vai conseguir diferenciar. Porque a ideia é que são códigos, né? Então, o teu cérebro ele sempre vai tentar levar para aquilo que você já conhece, né? O cérebro é um pouquinho preguiçoso, né? Então, ele sempre tenta pegar aquilo que você já conhece. O inglês é aquilo que você domina. Então, ele sempre vai tentar te jogar para o inglês. Só que a ideia é, essa pessoa sabe falar inglês, ela também sabe falar espanhol. Eu vou falar espanhol com ela, né, moça? Então, essa daí que é. Mas, ei, eu tenho uma pergunta pra ti, posso fazer, Anny? Sim. Tá, beleza. Você falou que, cara, que você começou a aprender espanhol e tudo mais. Cara, por que você decidiu, optou pelo espanhol e por que você deu essa honra pra nós de ser conosco, que você começou a estudar espanhol? Olha, eu quis começar a aprender o espanhol porque eu tenho essa meta, assim, de vida de aprender muitas línguas, porque eu amo me comunicar e eu acho que línguas abrem portas para você de uma forma incrível. Quando você começa a conhecer pessoas de outros países e outras culturas e você pode se comunicar com eles, assim, diretamente, muda mesmo. As oportunidades chegam mais fácil para você. E eu fui para a KNN porque vocês são extremamente competentes. Eu amo o método de ensino. Porque ele realmente é voltar. Não é uma coisa que vai te deixar preso naquela coisa que você realmente não usa. É bem assim, o que seria lá, sabe? Se eu fosse pro México ou pra qualquer lugar, o que eu vi no livro da KNN eu realmente vou usar. Não é aquele tipo de coisa que você aprende, aí você chega lá no país e fala assim, ah, mas ninguém fala isso. Sabe? Sim, não, com certeza. Cara, lembra que lá no começo da nossa live eu te dei 5 dicas, né? De como que a gente pode fazer para começar. Cara, e a gente aplica essas 5 dicas, né, no nosso método. Isso que é o mais legal, né? Porque, cara, a gente fala assim, você tem que escutar os nativos. A gente tem um aplicativo lá que tem todos os nativos que você tem acesso. Então, isso varia. Se você é uma criança, são crianças nativas falando. Se você é jovem, são jovens nativos falando e tudo mais, né? E fora os maestros dos teachers, cara, a grande maioria deles tem experiência internacional, né? E, cara, pô, tem toda essa ideia, a gente traz, né? Tipo, a ideia de praticar, de falar, a gente tenta ter as aulas bem interativas, né? Conversando com os alunos, porque a gente fala que, cara, aprender inglês ou espanhol na KNN é essa pegada, é você aprender a falar, a utilizar as coisas que você aprende no livro. Não é só, por exemplo, eu aprendi a falar café, beleza, o que eu faço com o café? Se você não sabe falar outra coisa, tipo, não sei se fala, tipo, eu bebo café, preparo café, compro café, coisas assim, aquele é uma palavra morta, né? Então, o legal é que você realmente utilize e a gente tenta ser... Cara, os teachers e maestros são muito loucos, né? Dá pra ver aqui, né? Então, a gente sempre tenta ter uma aula descontraída, sei lá, sabe? Tipo, você não sente que você tá aprendendo naquela coisa de escola, tipo assim, tá ligado? Cara, a gente interage, pesada, né? Se junta com a galera, as turmas são bem legais, então é muito massa. É muito massa. Eu sou apaixonado por isso, né? Eu sou suspeita a falar. Ah, que bonitinho, que bom que você gosta, mas é verdade, todos os professores da KN, eles são assim apaixonados mesmo. Todos eles gostam muito e eles sabem a necessidade das pessoas de falar. Voltou. Então, e a necessidade que as pessoas
Opa! Pessoas têm de falar línguas novas, é a oportunidade que isso vai dar para elas. Então, eu admiro isso muito. E eu amei a nossa mini aula aqui. Eu estou estudando muito nessa quarentena. Graças, maestro. Me quedo muy nerviosa para hablar, De pero estoy nada. estudiando mucho. Sí, y que sigues estudiando ya y vas a hablar un español perfecto. Voy a seguir Te creo, te estudiando. creo. Vou seguir estudando. Graças, graças, graças. Por nada, E, por nada. gente, espero que vocês tenham gostado da aula. E não se esqueçam que, ó, vai lá na bio do Instagram. Peraí, deixa eu. Vai lá na bio do Instagram do KNN Idiomas. Peraí, foca aí, gente. Ó, KNN Idiomas Brasil. E lá na bio tem o link do e-book deles para vocês estudarem enquanto vocês estão em quarentena. Tem o livro de inglês, mas se vocês se cadastrarem, vai vir o livro de espanhol também. Então é isso. Muito obrigada, professor. Ani, muchas gracias. Muitas gracias. E até uma Pasará bien. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Essa foi a aula.